Ei. Olá, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem por aí? Ô, Babi, eu tenho uma certa dificuldade para entrar em live. Meu Deus, é impressionante. Não dá aquela Normal, as solicitação. tecnologias sempre deixam a gente assim, né? É verdade. Então tá, eu tava conversando aqui com o pessoal antes de você chegar, explicando como que vai ser a dinâmica, né? Que nós Legal. fizemos a curadoria, então nós separamos algumas perguntas que foram enviadas. É, antes da gente começar, eu acho que o primeiro explicar o objetivo dessa live, né? Nós estamos vivendo um momento único, né? Acho que todo mundo foi pego de surpresa. A gente teve que revisitar as nossas rotinas, as nossas vidas, o que a gente fazia. A gente está com restrição de sair de casa, né? Restrição de acesso a alguns lugares. E isso tem mexido muito com a gente, né? Se antes a gente já tinha um aumento muito grande de pessoas com crise de ansiedade, crise de pânico, enfim, distúrbios emocionais, por conta do grande número de informações que a gente tem recebido, das mudanças muito rápidas que a humanidade tem passado. E aí a gente se viu diante dessa pandemia, né? Então eu acredito que falar sobre isso é muito oportuno. A gente pensar que nós, como cristãos, a gente precisa cuidar de corpo, alma e espírito, né? Certeza. Então, é muito importante isso que a gente está fazendo. Se você ainda não compartilhou essa live com alguém, você só clicar aqui embaixo no aviãozinho, já manda para alguém aí que você acha que vai ser importante ouvir disso, né? E aí eu vou passar para você a palavra, mas antes eu queria apresentar para vocês que ainda não conhecem a Sara, né? Muitos já conhecem, ela já esteve várias vezes lá na nossa igreja. É, a Sara, ela é psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, é pastora, cantora, mãe, esposa e muitas outras coisas, né? Dona de casa. Dona de casa. É isso E aí. aí, Sara, então dá um oi aí pro pessoal. Gente, muito bom estar aqui com vocês, né? Também, cada vez mais que a gente está fazendo live, eu vou aprendendo, né, Bárbara, a mexer um pouquinho com isso e a gente vai batendo papos mesmo, né? Tem sido um tempo muito legal da gente poder se aproximar, mesmo estando separados, né? Da gente poder compartilhar conhecimento, da gente poder compartilhar a palavra de Deus, da gente poder compartilhar uns com os outros mesmo e edificar, né? Isso é muito, muito interessante, muito legal. E eu estou super feliz da gente poder estar aqui conversando sobre esse tema, até porque é aquela coisa, né? Cada vez mais eu tenho recebido tanta pergunta, eu tenho recebido tanta gente mesmo falando sobre isso, como que eu posso lidar, né? Eu tenho tido crise de ansiedade, eu tenho lidado com preocupações muito excessivas, eu estou com muito medo da situação atual e muitas vezes a gente não sabe lidar, né? A gente não sabe manejar isso que está acontecendo. E foi o que você falou, né? A gente está em um momento bem delicado, né? Que ativa muita coisa mesmo, naturalmente. Eu acho muito legal, muito pertinente a gente poder falar sobre esse assunto. Então, muita alegria de poder estar com vocês aqui. Ah, que bom. Bom, então eu vou só tirar esse fone que ele não está funcionando e pegar o outro aqui para ver se o áudio fica melhor aí para vocês. Eu nem coloquei fone, Então, para aí ver eu se vou lendo você as perguntas e descarrega. estiver conversando, tá? Beleza. A primeira pergunta que eles nos enviaram é: como essa fase que a gente está vivendo tem contribuído para o aumento da ansiedade, né? Então a gente já vivia nesse processo de ansiedade e parece, não sei se eu estou errada, mas que as pessoas estão mais ansiosas. Eu queria que você falasse Totalmente. um pouquinho, né? Como que isso que a É gente está verdade. vivendo pode estar interferindo no processo de aumento dessa ansiedade. Uhum. Foi o que você falou, né, lá no inicinho, de, olha, a gente está vivendo um momento de muita incerteza, a gente está vivendo um momento onde as mudanças veio de uma forma muito abrupta, veio de uma forma que ninguém esperava, né? E de repente essas mudanças elas tomaram uma proporção muito profunda para nós. Então a gente vinha com a nossa vida, né, de uma forma, vamos dizer assim, numa linha reta e de repente abre-se um obstáculo, abre-se aí uma situação inesperada para muitos de nós. E quando a gente lida com o incerto,
quando a gente lida com situações desconhecidas, muito naturalmente, né, e até situações que a gente considera ameaçadoras, perigosas, a reação do nosso organismo é disparar a ansiedade, né? Então é muito interessante a gente entender que a ansiedade, ela sim, ela faz parte da nossa vida, e em um momento como esse, que é um momento de mais preocupações do que o normal, é um momento de mais incertezas, é um momento de mais coisas desconhecidas e é um momento de muitas mudanças, inclusive mudanças desconfortáveis, né? Então, quem já não tinha, vamos dizer assim, problemas com a ansiedade, muito possivelmente essa situação pode ser um gatilho, né? E a gente fala até mesmo dentro da prática clínica, lá no consultório de psicologia, nos atendimentos. Hoje a gente não está em consultório mais, né? A gente está no online. E o que a gente vê? A gente vê que pessoas que já vinham em um tratamento para ansiedade, pessoas que já vinham em um tratamento, às vezes, para depressão, para algum tipo de transtorno, pessoas que já vinham até dentro de uma fase de melhora, nesse momento elas foram reativadas, né? Então, esse momento pode surgir como um gatilho para disparar a ansiedade para todos nós, mas a gente está falando de dois tipos de ansiedade. Existe a ansiedade normal, né? Ansiedade que é comum a todos nós, e a ansiedade patológica. E pessoas que já vinham tendo problema com essa ansiedade patológica, com transtornos de ansiedade, com ansiedade crônica, elas ficam mais ativadas em um momento como esse. Então, é um momento que realmente pode ser um gatilho. Obviamente, cada um vai interpretar de um jeito, né? E essa interpretação faz muita diferença no final das contas. Porém, naturalmente, todo mundo já fica, né, dentro de uma mudança inesperada, uma mudança que nós não estávamos preparados em nenhum sentido, né? Então, as pessoas têm incerteza quanto à vida financeira, quanto aos relacionamentos, quanto à saúde das pessoas que eu amo, do idoso da minha família, e as notícias. Então, a gente tem ali todo um caldo, né, para somar com tudo que já está acontecendo. Então, é um momento naturalmente de muita tensão, né? Então, eu acredito que assim, que esse momento contribui para disparar alguns gatilhos, não só de ansiedade, viu, Bárbara? Mas de muitos transtornos emocionais. A gente vê a ativação na depressão, porque são duas coisas que andam muito juntas, né? Ansiedade e depressão andam muito juntas, né? A gente vê uma porcentagem de mais de 20% dos casos de transtorno de ansiedade, geralmente também vem junto com o transtorno depressivo, né? Então, são coisas que geralmente andam juntas e são ativadas num momento como esse, naturalmente. Você falou dos tipos de ansiedade, né? E você falou que um é aquele normal do dia a dia e o patológico. Quando que você acha que as pessoas que estão nos assistindo, elas têm que ficar preocupadas e falar, pera, não tá normal isso, eu preciso procurar ajuda? Você consegue me falar se existe esse Claro. momento ou... Existe, porque a gente até entende que vai muito mesmo dessa autopercepção. A gente sabe quando alguma coisa não tá legal, né? É aquele negócio, poxa, não tô legal, tem alguma coisa acontecendo, não tô sabendo às vezes reconhecer, não tô sabendo às vezes lidar, né? Mas a gente vai sentindo que tem alguma coisa diferente. Por isso que a gente considera muito a história, né? A minha história de vida, a minha história de reações emocionais, porque a gente sente diferença sim. A ansiedade patológica e a ansiedade normal, elas têm uma diferença no sentido daquilo que é crônico, né? Como assim? Ou seja, na permanência, na intensidade. A ansiedade normal, aquela ansiedade que todo mundo tem, é aquela ansiedade que é desconfortável, a gente sente um certo desconforto, sim, mas ela é uma antecipação de uma ameaça futura, de uma situação futura e que me impulsiona a agir. Então, por causa da ansiedade, eu tenho uma ação, uma reação diante de um perigo, diante de uma situação, diante, às vezes eu tenho que fazer uma prova, e um dia antes da prova vem aquela ansiedade, né? Nossa, como vai ser essa prova? Será que é o Enem, né? A gente vê muito isso, É. mas essa preocupação, essa antecipação, ela me impulsiona a agir. Então, ela me faz preparar mais para a prova, estudar mais, né? Então, a ansiedade, a gente pensa muito assim naquela questão do tigre. Imagina um animalzinho que está diante de um tigre e ele
ele ativa mecanismos no organismo dele de ansiedade que vão gerar comportamentos de reação, né? A ansiedade se torna patológica quando essa reação vem a situações que não são perigosas, que não é o tigre, mas eu tenho a mesma reação como se eu tivesse um tigre ali me perseguindo, como se tivesse uma ameaça muito grande. Então, essa proporcionalidade entre o que de fato é perigoso ou não para mim, isso vai me dizer também de como que está essa ansiedade, se ela vai se tornando mais preocupante. E, inclusive, se ela pode ser um transtorno, né? E principalmente Uhum. a gente começa a falar de crises de ansiedade, crises recorrentes, crises permanentes, né? Que vão ali durando um certo tempo, uma frequência, vai acontecendo frequentemente, a gente já começa a pensar, opa, tem alguma coisa aí que não tá legal, preciso avaliar. Né? E para a gente aprender a lidar, porque, gente, é uma coisa cada vez mais comum, né? Então, existe diferença mesmo. E todo mundo aqui que já está nos assistindo já deve ter vivido uma situação de ansiedade, né? A gente sente aquela expectativazinha, né? Daquela borboletinha no estômago. É natural a gente sentir, né? Eu, para fazer a live aqui, eu já fiquei, ai, já vem aquela ansiedade. Mas é algo que me Verdade. impulsiona, né? Me impulsiona a dar o meu melhor, me impulsiona a me preparar, né? Agora, existe aquela que ela me traz assim, uma descarga, né, muito forte e que gera um comprometimento na minha vida muito grande. Começa a me paralisar, eu não começo mais a fazer minhas atividades diárias, eu começo a criar um mecanismo de evitação. Então, o que é o mecanismo de evitação? Eu passo a evitar tudo que eu acho muito perigoso para mim. Só que às vezes esse perigo, como a gente falou, ele é desproporcional. Ele não é um perigo proporcional ao que eu estou sentindo. E aí eu começo a evitar, né? E essa evitação vai comprometendo a minha vida. Eu vou ficando mais restrito nas minhas coisas, meus interesses, meus relacionamentos, as minhas atividades, né? Então, isso é só um pouquinho para a gente entender a relação, né? A diferença entre uma ansiedade normal, que faz parte, é importante a gente saber disso, e a ansiedade que começa a ser uma preocupação e que precisa ser avaliada. E pegando essa fala, né, sua sobre que é importante a gente ter ansiedade e o que você falou no início, como que é importante a gente se conhecer também, né? Com certeza. Esse processo de autoconhecimento, para você saber o que é clínico, o que não é, o que você precisa de ajuda, você precisa se conhecer, né? Total. Você poderia falar, até foi uma das perguntas aqui que o pessoal perguntou sobre como vencer, né, essa ansiedade, se é com remédios, terapias. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e da importância do autoconhecimento, né? Porque quando a pessoa ela se conhece, ela sabe que não tem alguma coisa legal com ela naquele determinado momento, e que aquilo já não está no normal, já passou do normal, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Eu gosto muito da palavra de Deus lá em Coríntios capítulo 11, que fala: examine-se o homem a si mesmo, né? É muito importante a gente dar paradas na nossa vida para nos avaliar, né? Eu acho que esse tempo de coronavírus tem um ponto positivo que a gente foi forçado a parar, né? E por isso que é um tempo que às vezes evoca muita coisa, porque quando a gente para, a gente começa a ver aquilo que antes estava no automático total pra gente, né? Então, É. aquilo que estava no automático, que eu passava despercebido, eu passava até por cima, começa a aparecer em um momento como esse. Então, é um momento, sim, que a gente passa a se autoconhecer. É uma oportunidade, né, de fato, para a gente se autoconhecer melhor. E parar para olhar, poxa, como que eu tô? Né? Como que tá a minha vida até aqui? Deixa eu fazer uma avaliação, da gente parar para pensar. Então, essa questão do autoconhecimento, ela é muito importante, porque a nossa tendência social, né? A nossa tendência da sociedade, talvez até, vamos dizer, até aqui nesse momento de coronavírus, era de passar no automático, né? Ficar no automático o tempo todo. E ir agindo, reagindo, vivendo só no automático. E aí, o que acontece? Quando a gente para, a gente começa a se avaliar melhor, né? E às vezes a gente é confrontado com o que a gente vê.
né? Isso faz parte da nossa vida mesmo, faz parte do nosso crescimento pessoal, faz parte do nosso processo de maturidade, né? Agora, em relação a o que eu faço, né, com a ansiedade, como que trata a Isso. ansiedade? Você falou assim, a pergunta, é terapia, é medicação, etc. O que a gente faz? Quando a gente lida com uma ansiedade que já está lá naquele outro extremo que a gente falou, que é a ansiedade patológica, ansiedade que vai gerando crises, ansiedade que gera um comprometimento importante na minha vida. Então, eu preciso parar e pensar até que ponto isso aqui está me atrapalhando, né? Tô conseguindo dormir, tô conseguindo viver com essa ansiedade, tô conseguindo continuar as coisas, né, na minha vida, mesmo sentindo isso? É uma pergunta a se fazer. Ou então, quando eu começo a ver, poxa, meu sono perturbado, não tô dormindo, tô acordando a noite inteira, né? Não tô conseguindo, aquela coisa não sai da minha cabeça, aquele assunto só fica ali, o pensamento está acelerado, começo a sentir muitos efeitos no corpo, né? Então, começo a sentir crises, taquicardia, né? A respiração muito ofegante. A pessoa ansiosa, ela tem muita tensão, né? A pessoa que lida com ansiedade frequente, ela tem muita tensão muscular, ela tem problema, né, de cervical, de músculo, tá sempre tudo duro aqui, né? Então, Sim. quando eu começo a ver esse tipo de coisa na minha vida, esse tipo de comprometimento, o que a gente faz muito com a ansiedade patológica? Como que a gente trabalha, né, em terapia cognitivo-comportamental? Então, eu estou falando assim, nessa via da psicologia, né, de como que a gente lida com isso. Quando a gente fala de transtorno de ansiedade, a gente precisa fazer uma avaliação completa. Por quê? Porque a gente pode ter situações fisiológicas que podem desencadear. Eu posso ter uma situação no próprio ambiente, né, que está ali engatilhando aquilo. É um conjunto Uhum. de coisas. E é o mesmo negócio, gente. Transtorno de ansiedade é um adoecimento. Então, eu preciso avaliar com o especialista. Então, a pessoa que está tendo crise de ansiedade, né? Tô tendo crise, tô ali ficando com aquele medo súbito, né? Crise de ansiedade é a mesma coisa que crise de pânico, né? Então, quando a gente fala de crise de pânico, parece que fica um pouco mais pesado, né, do que falar crise de ansiedade. Mas crise de É, ansiedade ou ataque de pânico é a mesma coisa. Então, a gente precisa avaliar. É muito importante uma avaliação psiquiátrica, é muito interessante a psicoterapia também, né? Porque na psicoterapia a gente vai avaliar os aspectos cognitivos, ou seja, o que o meu pensamento está engatilhando aqui, como que eu estou interpretando essa situação, o que eu faço em relação a isso. Ó o Gabriel aí, ó. Abração, Gabriel. Gente, é meu primo, tá? Carinho muito grande por esse primão aí. Mas o que é interessante é a gente fazer uma avaliação complementar. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente faz tudo complementar, né? A gente caminha junto com o psiquiatra, se necessário, a gente pede ajuda, a Kenei falou, né? Pedir ajuda. É isso aí sim. mesmo. E aí a ajuda vai vir de várias formas. Vai ter momentos que a medicação vai ser necessária? Vai, pode ser que sim. Porém, gente, é interessante você ser avaliado por um especialista. O que acontece muito? A pessoa está tendo crise de ansiedade, papapá, onde que ela vai? No ginecologista, né? A mulher vai lá no ginecologista, passa a receita e começa a tomar. Quando a gente tem um problema específico, é legal a gente procurar um especialista. Então, procurar ajuda psiquiátrica, se necessário também, a psicoterapia ajuda muito, né? A gente trabalha muito com isso, dá uma melhora muito legal, mas nunca se automedique. Esse é que é o negócio. A galera tem, assim, uma mania de se automedicar em relação à ansiedade, né? Ah, a avó fala, toma aquele negócio lá, que eu tomo, que é muito bom para mim, toma também que vai resolver. Você já viu isso? É total. E aí você tocou num assunto que até que eu queria falar sobre a questão dos preconceitos, né? Que a gente vive não só no meio cristão, né? A gente sabe que isso existe muito no meio cristão, esse preconceito de você não pode estar sentindo isso é falta de oração, isso é falta de Deus na sua vida.
mas a gente vê isso também fora do meio cristão, né? Aham, Então, você falar um pouquinho sobre essa questão da relação do bem-estar físico, emocional, e a relação disso com a palavra de Deus, com as bênçãos que Deus tem para nós, com as promessas, né? Porque a gente precisa sim entender isso, mas a gente precisa cuidar do nosso corpo físico também. Eu queria que você falasse um pouquinho desse preconceito, se você sente isso quando você vai atender as pessoas a princípio. Muitas vezes, né, esse preconceito, vamos dizer assim, ele é velado, né? Até que a gente tem que lidar com o problema. Quando aparece, quando a gente fala, quando a batata quente, né, tá no nosso colo, a gente tem que resolver, aí a coisa aperta, né? Então, o que que acontece? Eu me deparo muitas vezes na clínica com a pergunta: poxa, eu sou cristão e eu tenho transtorno de ansiedade, eu tenho depressão, né? Será que isso quer dizer que eu não tenho fé? Isso é uma pergunta muito, mas muito comum, né? Onde que está minha fé no meio dessa tribulação emocional que eu estou vivendo? A gente precisa entender que as emoções, elas têm uma relação cerebral, ou seja, as minhas emoções, elas fazem parte de mim. Deus colocou em minhas emoções, né? Elas fazem parte. E é possível que da mesma forma que uma questão no meu corpo possa adoecer e eu tenha que tratar aquela questão, e a gente vê muito assim, poxa, se você tiver problema na tireoide, muitas vezes a pessoa não fala, né? Ah, não, eu tô com problema na tireoide, vou tomar meu remédio, vou ir no médico, vou fazer tudo certinho. Só que quando é um problema que eu não vejo, eu só sinto, né? Então, a depressão, o transtorno de ansiedade, eu não vejo. Eu só vou sentindo aquilo. E muita gente vai tentando lutar contra aquilo, achando que é falta de fé, que é falta de espiritualidade. Teve uma pesquisa do Ibope Conecta, eles fizeram uma pesquisa com cerca de mais de 10 mil pessoas, entre 10 mil e 18 mil pessoas. E mais de 25% das pessoas que responderam à pesquisa falaram, né, que depressão, por exemplo, era falta de fé. Para a gente ver o quanto que isso muitas vezes está no nosso imaginário, né? Mas e a gente vai ver na palavra de Deus, gente, a gente vai ver pessoas que tiveram tanto problema, né? A gente vai ver pessoas que tinham problemas, ter problemas, né? Ter que lidar com, às vezes, um período de adoecimento emocional. Tem um pastor que eu gosto muito, pastor Bill Johnson, né? Que é da Bethel Church, lá nos Estados Unidos. Ele tem um livro que ele conta, né? Sobre o histórico dele de adoecimento emocional e ele traz aquela palavra para tranquilizar, muitas vezes, né? Os seguidores dele, as pessoas que eu acompanho e tudo, que de fato passam por uma situação muito semelhante e se sentem, poxa, pode ser que eu não seja de Deus, Deus não está na minha vida, eu não estou sendo crente o suficiente para poder lidar com isso, eu estou sem fé porque eu estou sentindo isso e isso. Mas não, a gente está falando de um adoecimento que passa pela via fisiológica, ou seja, o meu corpo reage mesmo, passa pela minha via emocional, minhas emoções reagem mesmo. E, gente, eu sempre falo que a fé no tratamento de qualquer transtorno emocional ajuda muito. Pessoas de fé engajadas em um tratamento para transtorno emocional, para transtorno mental, como faz a diferença? A pessoa que tem fé, ela fica mais otimista com aquele tratamento, né? Então, use a sua fé para o tratamento, mas não se prive do tratamento por causa da fé. Eu acho que essas são as coisas que a gente tinha que esclarecer, né? Tenho fé, mas isso não me tira, né, a probabilidade, isso não me tira a possibilidade de ter um adoecimento emocional, né? A fé vai me ajudar muito a lidar com isso. Então, invista na sua fé, continue orando, continue lendo a palavra, declarando a palavra, escreva os versículos, anota na sua paredinha lá, eu tenho aqui na minha parede aqui, ó, um tanto de coisinha anotada, que a gente vai colando, vai lembrando e a gente vai fazendo, né, como Jeremias, né? Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E entender também que Deus é um Deus de processos. Muitas vezes, Deus vai permitir a gente passar pelo processo. E às vezes o tratamento é um processo chato,
né? Mas que faz toda a diferença para a nossa vida. Depois a gente sai mais resiliente, a gente sai mais maduro, a gente sai mais crescido, amadurecido espiritualmente, né? Então, espero ter respondido. Acho que eu falei muita coisa aqui, mas espero ter respondido. Sim, mas foi ótimo. O pessoal está aqui adorando a ideia de anotar. Depois a gente podia, igreja, né? A gente anotar essas coisas na parede, mandar foto para a gente compartilhar aqui nas nossas redes sociais. Porque eu acho que quando a gente... Hã? Não, pode falar, pode falar. Não, que quando a gente coloca as coisas no campo visual, a gente ajuda o nosso cérebro a internalizar aquilo, né? E muito do que a terapia faz com a gente é isso, ajudar a gente a racionalizar as coisas. Então, a sua ideia foi ótima. Acho que a gente pode usar isso para colocar aqui nas nossas redes sociais. Isso, inclusive, é uma técnica. A gente chama essa técnica em TCC de cartões de enfrentamento. É quando você, né, elabora frases de apoio, né, pensamentos mais saudáveis, pensamentos mais alternativos diante de uma situação assim. Então, você ter coisas mesmo que você pode se lembrar, retomar, né? Os post-its aí mesmo. Olha, gente, vou fazer uma Eu também tenho post-its, ó. Olha o vídeo. Olha, esse eu também. Eu sempre mostro para meus pacientes, gente, comprem post-its, colhem na parede. Né? Diário também, é muito bom também. A gente usa Acho muito. Diário é bom que você coloca o que você está sentindo, né? Isso, diário de emoção, diário de pensamento. E eu acho que isso vai ao encontro aqui da outra pergunta, que é o que eu posso fazer ou dizer para alguma pessoa que estiver próxima, que estiver com crise. Então, a gente já deu aqui 2 dicas, né? Talvez indicar para ela fazer os post-its, colocar mensagens positivas, um diário, mas tem mais alguma dica que a gente poderia dar para essas? Por exemplo, pode ser que eu não esteja vivendo isso, mas quero ajudar alguém próximo. Isso. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que a questão da crise de ansiedade, né, essa crise permanente, essa crise recorrente, a gente precisa de avaliação, né? Então, post-it é uma coisinha, ajuda, mas para a crise de ansiedade existem outras formas de lidar. Então, quando a gente fala do post-it, de anotar, não necessariamente isso vai ser vamos dizer assim, uma medida para uma crise de ansiedade. Existem coisas um pouquinho mais prioritárias. Mas se você é alguém que na sua casa, né, na sua família, está vivendo um transtorno de ansiedade, eu já recebi várias perguntas sobre isso. Olha, eu tenho 2 ansiosos na minha casa, e aí? Como que eu faço? Né? Tá difícil, a gente tá tendo que lidar com crises mais constantes. A primeira coisa, a gente precisa conhecer o que está acontecendo com aquela pessoa. Se eu não souber com que eu estou lidando, né? Se eu não souber quem é meu inimigo, eu não vou saber como lutar contra ele, né? Então, conhecer o que está acontecendo, procure saber, busque informação sobre isso e peça ajuda também. Dentro de todo o tratamento, gente, é muito importante envolver a rede de apoio da pessoa, envolver a família, envolver os amigos, envolver, né, pessoas ali mais próximas. Então, a primeira coisa é conhecer o que está acontecendo, né? E a gente tentar tranquilizar o outro. O que eu vejo muito é que, às vezes, as pessoas de casa falam assim, não, ó, não é nada disso que você está pensando, não é isso não, não tem nada disso acontecendo, é tudo mentira. Ó, toma uma aguinha com açúcar aqui que passa. Quando muitas vezes, sim, só quem vive uma crise de ansiedade sabe o sofrimento que é. Né? Sabe como que é difícil passar. Então, não é uma coisa razoável. Por isso que a gente precisa da informação certa. Agora, para quem está vivendo, é interessante a gente recorrer, por exemplo, a algumas medidas. Que é muito utilizado, ajuda muito, gente. Ajuda muito. Respiração. Respiração é muito importante. Então, se você está ali, às vezes, com alguém da sua família que está passando por isso, primeira coisa, busque informação, busque tratamento, tá? Busque tratamento. Não fique só no paliativo.
vá buscar tratamento. Tem que entender o que está acontecendo. Muitas coisas podem engatilhar isso, né? Então, busque tratamento. Terceiro, se estiver acontecendo ali, você está perto e etc., muitas vezes a pessoa tem vergonha do que está acontecendo, a pessoa tende a não querer demonstrar aquilo para os parentes, né? Eu acho que vai muito uma atitude de empatia, de falar, fulano, eu estou com você, nós vamos vencer isso juntos. Eu sei que você está sofrendo, né? Eu sei que é difícil, mas a gente vai vencer. Eu estou aqui para te ajudar, conta comigo, quer conversar, né? Quer desabafar, vamos buscar ajuda juntos. É você estar ali pelo outro. Né? Nessa empatia, dar esse suporte é muito importante. Então, falei aqui de algumas medidas. Respiração. Quem tiver aí no grupo da Igreja Batista Nacional do Encontro, eu posso mandar um material para vocês aqui. Eu não sei como que faz isso aqui no Instagram, mas para ajudar, tem alguns vídeos, né, que ajudam a gente, ensinam a gente a fazer a respiração certa. Por quê? Porque quando a gente está tendo uma crise de ansiedade, uma das primeiras coisas que mudam é a nossa respiração. A gente começa a hiperventilar, né? A respiração fica ofegante, né? E a gente hiperventila. Então, uma coisa interessante é estabilizar a respiração. Então, posso mandar para você que está aí no grupo da Igreja Batista Nacional do Encontro, ou você que está assistindo a live, queria esse vídeo, essa dica, me chama no direct aqui, manda mensagem para mim, que eu vou entrar em contato com você para te passar esse material, para você poder controlar a sua respiração. Tá? Essa é a primeira coisa. Então, nesse controle da respiração, bom, manda aí, né? O pessoal mandando aqui. Você pode me encaminhar também, que a gente encaminha para o WhatsApp dos membros, a gente está mantendo contato também. Beleza, vamos fazer assim. Então, o que que acontece? O nosso cérebro, o nosso sistema nervoso autônomo, ele tem dois sistemas. Ele tem o sistema simpático e o sistema parasimpático, né? No sistema simpático, a gente tem a ativação do estresse, da ansiedade, da luta, né, em uma situação de ameaça. E no sistema parasimpático, eu tenho o mecanismo de calma, né? Quando eu começo a mudar a minha respiração, né, e a gente começa a controlar a respiração, eu ativo o sistema de calma. Esses sistemas, eles são, vamos dizer assim, eles não agem juntos. Se um está ativado, né, o outro está desativado. Então, quando eu ativo a minha respiração diafragmática, eu ativo esse sistema cerebral da calma. Isso vai diminuindo o sistema, os sintomas ansiosos, né? Então, primeira coisa, respiração. Tem exercícios. Não é, gente, aquela respiração profunda. Só respirar fundo. Não, não é respirar muito fundo. Porque isso, na verdade, muitas vezes pode deixar a gente mais ansioso, né? Então, a gente precisa respirar legal, leve, né? Respiro leve e eu solto devagarzinho o ar, né? Vou soltando aquele ar devagarzinho. Então, isso é muito importante da gente fazer, porque a gente está fazendo de uma forma mecânica a ativação de sistemas cerebrais muito importantes. Né? Então, primeira coisa é respiração. Segunda coisa que também ativa o sistema da calma, o sistema parasimpático, é relaxamento. Porque a gente vê que a ansiedade tensiona a gente muito, os grupos musculares ficam muito tensionados. Então, vou mandar também para vocês um exercício de relaxamento, né? Para quem quiser fazer. Lembrando, isso não substitui o tratamento específico. Se você tiver, lembre-se disso, busque informação, busque tratamento e use essas medidas que podem ajudar também, tá? Assim, falei de algumas coisinhas aqui. E a terceira coisa, entender, gente, em situações de pensamento. Quais são os meus pensamentos que estão engatilhando aquilo? A gente precisa parar e pensar no que a gente está pensando. Olha que engraçado, pensar no que eu estou pensando. Então, uma boa dica é você parar e pensar, gente, o que está passando pela minha cabeça nesse momento? Né? Será que eu estou preocupado com alguma coisa? Será que eu estou antecipando o futuro? Isso é muito comum. Eu começo a antecipar o futuro. E é sempre aquela antecipação negativa, assim, nossa, vai acontecer uma coisa muito ruim. Nossa, a gente vai acabar a comida do supermercado. Ai, meu Deus, esse coronavírus vai pegar em todo mundo, vai todo mundo. Sabe?
começa a vir aqueles pensamentos ruins, aqueles pensamentos catastróficos. E às vezes a gente precisa lembrar do seguinte, uma coisa que eu queria que todo mundo lembrasse. Os nossos pensamentos só são pensamentos. Os nossos pensamentos não são fatos. Pode ser que aquilo que eu penso não seja um fato e eu preciso questionar o que eu estou pensando. Então, preciso perguntar para mim assim, ó, isso é um exercício, tá, gente? Geralmente a gente não faz isso naturalmente, a gente vai no automático, né? Então, perguntar qual é a evidência que eu tenho de que isso de fato vai acontecer, né? Qual é a evidência que eu tenho a favor desse pensamento e qual é a evidência que eu tenho contra esse pensamento? Será que existe uma resposta alternativa a isso que eu estou pensando? Será que isso é a única hipótese ou podem haver outras hipóteses, né, relacionadas? Então, quando a gente começa a questionar os pensamentos, a gente pode tentar achar outras alternativas. E um bom exercício é a gente se perguntar assim, ó, se eu estivesse falando isso, né? Se eu estivesse conversando sobre esse pensamento com meu melhor amigo, se meu melhor amigo estivesse falando para mim esse pensamento, o que eu diria para ele? Né? Então, qual que seria o meu conselho para um melhor amigo numa situação como essa que esse pensamento está sugerindo? Vamos fazer esse exercício aqui, eu e você, Bárbara. Vamos supor que eu chego para você, e esse é o meu pensamento, eu falo assim, Bárbara, vai acabar a comida toda no supermercado, eu estou muito ansiosa, estou desesperada, porque vai acabar toda a comida no supermercado, não sei o que eu vou fazer, ai, ai, ai. Qual é a dica que você me daria como minha amiga? As que você deu, do tipo, qual é a evidência que você tem que isso vai acontecer? A gente não tem prova, né, de que isso de Isso. fato vai acontecer. Já aprendi, tá vendo? Ó, menina, já pegou. Já pegou a coisa. Por quê? O meu pensamento não é um fato, né? Não é Então, um eu fato. preciso me lembrar, e por isso que a Bíblia diz sobre trazer à memória o que dá esperança, porque a tendência natural da nossa mente é ir para a balança negativa. Vou até mostrar para vocês um negocinho que eu uso aqui. Deixa eu ver, cadê? Deixa eu ver se tá aqui. Ah, tá aqui, ó. Eita, aqui, ó. Olha essa imagem. É uma balança, né? Muitas vezes a gente precisa fazer isso aqui, a gente tentar estabelecer na balança o que é a favor e o que é contra aquele pensamento. E aí, quando eu vou pesar, pode ser que não seja aquilo que eu estou pensando, né? Então é importante a gente entender que naturalmente a nossa mente tende a ser mais negativa. E às vezes a gente tem que tentar buscar outras evidências de que podem haver outras alternativas além das que eu esteja pensando, né? E como você falou, a pessoa que está perto de alguém que está vivendo isso, é interessante você estar ali para tentar trazer essas provas, né? De falar, "Ô, fulano, olha, o que está acontecendo? O que você está pensando? E vamos conversar? O que a sua mente está te dizendo, né? Será que a gente tem prova disso mesmo? Né? Fulano, será que tem outra coisa? Se você estivesse observando tudo isso de fora, o que você diria da situação? Então, eu estou jogando assim uma série de perguntas, mas justamente para a gente questionar e avaliar o que a gente está pensando. Gente, pensamento tem um efeito muito forte na nossa vida. A gente pode agir baseado no pensamento, a gente tem uma resposta emocional a um pensamento e a gente pode ter reações físicas. E geralmente em quadros de ansiedade tem muito a ver com pensamento, né? Então a gente tenta, né, estabelecer o tratamento em todas as vias possíveis para trazer um bem-estar para aquela pessoa. Mas é muito possível, tá, gente? Tem jeito, é muito possível, tem formas de lidar. Então busque ajuda, sabe? Cuide-se, cuide de você, cuide da sua mente, né? Cuide do seu emocional. Cuide da sua mente, limitando as informações que vêm, porque elas vão tentar agitar seu pensamento. Então, cuide de você. Esse é o meu pedido. E aí, só para a gente fechar, para a gente ver algumas perguntas aqui na live, Uhum, que você deu os caminhos, né? Primeiro perceber se aquilo é patológico, se não é, depois procurar ajuda. uhum, E aí você falou de procurar conhecimento. Você uhum. teria alguma dica de algum livro ou algum filme que a pessoa possa buscar mais esse conhecimento? Uhum.
Desculpa. Uma coisa que eu gosto muito de passar para a gente ter essa psicoeducação, ou seja, conhecer um pouquinho mais do que a gente está lidando, tem uma série no Netflix que chama Explicando a Mente, né? É ótima, já É vi. legal, né? O terceiro episódio daquela série, o episódio número 3, é sobre ansiedade. Então, ele explica todos os mecanismos fisiológicos, né? As respostas, como que funciona o mecanismo de ansiedade. Então, uma ótima dica para você assistir junto com a pessoa da sua família que está lidando com esse tipo de situação, né? Então, chama Explicando a Mente, episódio número 3 do Netflix. Um filme que a gente usa muito em terapia, que eu gosto muito de passar para criança, para adulto, é o filme Divertidamente. Ah, Já assistiu? maravilhoso. Eu amo Demais, também. adoro. O filme Muito Divertidamente, didático. muito didático, até porque o filme Divertidamente, ele é baseado em uma das teorias de emoções, né, mais aceitas na comunidade científica. Então, aquele filme é muito engraçadinho, muito fofinho, mas ele é muito científico, né? E o que que acontece? Gente, aquele filme, a indicação que eu faço para você é para você aprender sobre as emoções, ver que todo mundo tem emoções. Lembra das E que elas são emoções? importantes, né? Todas são Tem a importantes. raiva, tem o medo, né? Tem a alegria, tem a tristeza, tem a nojinho lá no filme também, né? Então, ele é um filme muito didático para a gente poder entender que todos temos emoções. Uma coisa que a gente faz muito é tentar evitar as emoções como se eu não pudesse ter. Isso acontece muito com o homem, tá? Uma dica aqui, é um exemplo, né? Acontece com todos nós, obviamente, mas nos homens a gente vai saber um exemplo bem básico. Por exemplo, medo. Um homem que tem medo, geralmente as pessoas têm um preconceito para o homem que está expressando a emoção medo. As pessoas têm um preconceito com o homem que expressa, por exemplo, a tristeza, geralmente socialmente não é bem aceito. Então, para qual emoção que aquele homem acessa muitas vezes? A raiva. Então, a gente pode trocar uma emoção pela outra, né? Então, aquele filme, né, divertidamente, a gente entende um pouquinho do aspecto das emoções. Um bom cine pipoca aí para fazer com a família. Livro, tá? Um livro que eu queria indicar para vocês é o livro Ansiedade 1, 2 e 3 do Augusto Cury, né? Ele tem uma série sobre ansiedade, muito legal essa série, né? Ele é um escritor cristão, então tem um embasamento muito legal para quem é cristão. Então, eu acho que são boas recomendações para quem quiser se aprofundar um pouquinho nesses assuntos de ansiedade. Adorei as dicas. Agora Legal. vamos às perguntas que foram chegando aqui. A Kátia mandou aqui no WhatsApp da igreja sobre crianças, porque esse período de quarentena tá todo mundo dentro de casa, crianças dentro de casa. Então, alguma dica para ajudar a tranquilizar essas crianças? Você teria alguma? Primeira coisa, eu quero convidar a Kátia e todo mundo da Igreja Batista Nacional do Encontro. Eu vou fazer uma live, já estou preparando essa live, só sobre medidas para as crianças no momento de quarentena, tá? Então, logo, logo eu compartilho sobre isso. Mas algumas dicas para a gente trabalhar com a criança. Criança, gente, é brincadeira, né? A criança, ela responde no lúdico, na brincadeira. Então, um problema que a gente tem muitas vezes é de querer que a criança fique quietinha, amarradinha, caladinha, sem fazer nada, né? Isso não é esperado. Uma criança que não brinca, que não faz um pouquinho de bagunça, né? Que não é um pouquinho mais ativa, etc., a gente, na verdade, fica preocupado, porque é natural que a criança queira descobrir, queira, né, ser mais curiosa nesse momento, esteja super feliz por estar ali com os pais, né, com a família dentro de casa. Agora, se você sente que a criança está num estado de agitação muito forte e você quer achar algumas medidas para tranquilizar, uma coisa que eu gosto de indicar muito é brincadeira com bolinha de sabão. Brincadeira com massinha, porque a bolinha de sabão ela estimula uma respiração saudável, isso ativa a calma, lembra? Então, bolinha de sabão, massinha. Sabe uma dica que eu tenho para os pais? Entre na brincadeira com seus filhos. Procure brincadeiras educativas, que trabalhem princípios, que trabalhem limites, né? Então, jogos de tabuleiro, né? O próprio Uno, né? Brincadeira com carta. Saia da tela.
né? Uma tendência dos pais a ficarem mais estressados nesse momento, né? Com muita coisa para resolver dentro de casa, é tacar o menino na frente da tela e esquecer ele lá, né? Então, tente brincar Verdade. com a criança, tente, né, trazer mais atividades lúdicas, coisas mais criativas. Então, desenho, pintura, massinha. Coloque a sua criança para ajudar em pequenas tarefas de casa, né? Então, a criança já consegue pegar um paninho, passar assim, e brincando com aquilo, né? E auxiliando a criança nesse aprendizado faz muita diferença. Mas uma dica também para os pais: permita que o seu filho vivencie o tédio, tá? A criança não precisa ficar o tempo inteiro, né? O detergente vai acabar. E alto aqui dessa frase. Mas assim, a criança não precisa ficar o tempo inteiro ativa, fazendo alguma coisa. Permita a sua criança vivenciar o tédio. O tédio tem muita importância para nossa formação, né? Então, às vezes vai ser chato para a criança, mas permita a criança ir criar a brincadeira dela, e ali brincar, fazer o teatrinho dela, ficar falando com ela mesma ali, brincando, imitando. Quando a gente permite a criança fazer isso, ela entra nisso. Porque isso é, vamos dizer assim, é uma tendência do desenvolvimento infantil. Esse lúdico aí, criando e pegar as coisinhas, brincando, colocando a cabeça, fazendo lençol de princesa, né? Quem nunca fez isso? Então, É uma delícia, né? algumas dicas assim que eu tenho para a Kátia, né? Mas já já a gente vai ter uma live só sobre isso. Estou preparando ainda, porque é muito assunto. Muito assunto. Mas já manda em Eu tô dando uma olhadinha. Tá, eu tô dando uma olhadinha aqui nas perguntas e a maioria a gente respondeu na live. Então pode ser que você chegou depois e você não viu desde o início, então a gente vai deixar salva essa live para você assistir desde o início, que algumas pessoas perguntaram aqui, acabou que a gente respondeu de alguma forma, tá? Então a gente está chegando no momento final dessa live, a gente até passou um pouquinho do que a gente tinha combinado, mas eu quero te agradecer foi muito rápido, mas eu quero te agradecer demais pelo tempo que você se dedicou a isso, as informações que foram passadas, foi tudo muito rico, muito obrigada, foi uma aula, acho que todo mundo que está aqui sentiu isso pelos comentários, o pessoal comentou bastante aqui, né, sobre a importância disso que a gente está falando, sobre toda hora alguém falava verdade, verdade. Então, assim, que bom que a gente está recebendo esse feedback das pessoas e quero te agradecer demais. E aí, nesse momento final, eu queria que você desse assim, aquela última palavra para quem está assistindo a gente. Gente, obrigada demais, né? Muito bom estar aqui com vocês, né? Isso é muito importante, a gente poder compartilhar, né? Como a gente falou lá no início da live. E eu sei, né? E espero que isso que a gente conversou possa ajudar, né? Pessoas que estejam passando por um momento assim. Entenda que é natural mesmo a gente sentir ansiedade em um momento como esse. Vamos cuidar daquilo que passa, né? Que traz um comprometimento muito grande na nossa vida. Mas eu também agradeço vocês que disponibilizaram o tempo de vocês para estar aqui com a gente, né? Isso é muito legal. Obrigada, Bárbara. Gente, a Bárbara, essa menina é uma entrevistadora, hein? O pessoal tá pedindo. Gente, Igreja Batista Nacional do Encontro, invista, hein? O pessoal tá falando aqui nos comentários sobre contato, porque você atende, né? Então, se você pode disponibilizar pra gente, ou a gente manda no WhatsApp pro pessoal. Quem quiser, né? Hoje eu estou atendendo exclusivamente online, né? Eu já trabalho com atendimento online há bastante tempo, mas agora a gente, por recomendação do Conselho Federal de Psicologia, os atendimentos estão 100% online. Então, você que precisa de acompanhamento psicológico, você pode entrar em contato comigo aqui pelo direct do Instagram, eu vou passar meu contato e a gente vai conversando sobre isso, né? Se você sente que haja essa necessidade, a gente vai avaliar tudo certinho, vamos fazer uma anamnese, vamos conversar, né? E eu tenho certeza que vai ser muito bom. Então é isso, muito obrigada, estou muito feliz. Vou deixar a live salve, hein, pessoal?
E aí vocês assistam, depois comentem lá também. E mais uma vez, Sara, muito obrigada pela sua participação. Sempre, tá? Um beijo. Gratidão. Oi? Um beijo para você também. Beijo para todo mundo aí. Muito obrigada. Beijo. Tchau, Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.